Olá, eu sou Rubenira Mota e nós vamos dar início a um trabalho de equipe. Essa equipe é formada por mim, Rubenira, Alicia, Jamile e Jonathan, e é voltado ao assunto do direito internacional. Esse assunto é mais especificamente sobre o caso Salles Pimenta versus Brasil. Então, vou falar um pouquinho sobre o contexto de violência, e essa impunidade relacionada à luta das terras. Bom, o Brasil ele possui um extenso território, com grande capacidade produtiva de assentamento social. Desde o período colonial, ele vivenciou essa distribuição desequilibrada das propriedades, Esses conflitos agrários, eles existem em diferentes regiões do Brasil, Tem uma grande concentração de terra na mão de poucos proprietários. Então, durante o regime militar, essas organizações sindicais, elas lutavam por reforma agrária, E foi um objeto de repressão social, por isso que eles foram apelidados de comunistas, nessa época. A situação de violência contra esses defensores dos direitos humanos em conflitos rurais existe uma alta incidência de ameaças e homicídios. A Globo Whites, ela publicou um estudo de vários países e entre os meados do ano de 2002 a 2013, ela afirmou que o Brasil é o país mais perigoso em defesa dos direitos do meio ambiente, voltados para a área rural. Evidencia-se um aumento de dados de morte com baixo índice de casos julgados, pouquíssimo início de investigação em processos penais. É alarmante os dados. Bom, mais especificamente, onde ocorreu esse caso de Gabriel Pimenta, deu-se no município de Marabá, no estado do Pará, e ocorreu a morte dele. A taxa de impunidade entre os anos de 1975 a 2005 são índices alarmantes e foi de 100% a taxa de imunidade. Ninguém foi julgado, ninguém foi condenado. Muitos que foram condenados, que tinham envolvimento com política, eram de classes mais ricas, foram simplesmente liberados, não respondem processo. Então, o nosso assunto de hoje é sobre o Gabriel Pimenta, que foi um advogado, foi formado, ele era mineiro, jovem, foi um defensor dos direitos humanos, morreu com 27 anos, ele era filho de um professor, ele formou-se em Direito na Escola de Minas Gerais, ele era conhecido por sua inteligência vasta, era poliglota, trabalhou em Brasília, foi concursado pelo Banco do Brasil, Porém, posteriormente, ele optou em deixar o emprego e se comprometeu aqui a defender os direitos das pessoas, de trabalhadores rurais. Esse advogado, Gabriel Pimenta, ele também trabalhou no estado de Goiás, em Conceição do Araguaia, no Pará também, prestando assistência jurídica aos trabalhadores rurais, E posteriormente mudou-se para Marabá. Então, o Gabriel Pimenta, ele foi um dos primeiros advogados a residir em Marabá. Na época que ele morou lá, não havia defensoria pública na cidade. Ele prestava assistência jurídica a todas as pessoas, Ele era acessível. As pessoas que procuravam ele para assistência jurídica, ele atendia. Ele também, na época, era advogado da Prelazia de Marabá, porque quando ele foi para Marabá, ele foi contratado pela Prelazia de Marabá. Ele era advogado do Sindicato dos Motoristas, dos Trabalhadores na Construção Civil. Ele foi sócio e fundador da Associação Nacional dos Advogados Trabalhadores na Agricultura, que era a ANATAG, e ele participava ativamente dos movimentos sociais na região. Ele era muito partícipe, muito ativo. Na época da sua atuação, ele ficou conhecido como o primeiro advogado de Marabá a conseguir cessar uma liminar que permitiu a expulsão desses poceiros na época em uma área reivindicada por fazendeiros. E devido a isso, ele criou uma inimizade com 2 fazendeiros influentes. Então, ele foi assassinado por pura vingança. O seu objetivo era ele foi morto para impedir a continuidade da atuação no caso, Gabriel se consagrou uma liderança na região. A sua morte comoveu todo o país na época. Amplo repúdio de protesto, inúmeros artigos de imprensa ao longo dos anos foi posto. Gabriel, após sua morte, ele virou o nome da escola em Distrito e Morada Nova, no Marabá, no Diretório Acadêmico da Faculdade Jurídica de Juiz de Fora, onde ele era nascido, que passou a se chamar Diretório Acadêmico Gabriel Pimenta.
Olá, então, dando continuidade ao conteúdo, eu irei falar sobre a morte do Gabriel Salles Pimenta, sobre algumas questões que ocorreram na investigação policial e também falarei sobre fatos autônomos que aconteceram posteriormente ao reconhecimento da competência contenciosa da Corte por parte do Brasil. Bom, então, com relação à morte, ela aconteceu no dia 18 de julho de 1982. Nesse dia, o Gabriel ele estava saindo de um bar em Marabá, no Pará, com alguns amigos, e a caminho do carro, ele foi abordado por um homem que estava dentro de um Fusca. Este homem, ele disparou 3 vezes contra ele e fugiu nesse mesmo veículo. O Gabriel ele acabou morrendo instantaneamente. Uma testemunha, ela vem dizer que haviam mais 2 homens dentro deste Fusca, mas o autor ele não foi identificado de forma imediata. Com relação à investigação, ela começou no dia seguinte, e em 22 de julho de 1982, mesmo ano, o MCN e JPN foram considerados suspeitos deste homicídio. Além destes 2, em setembro do mesmo ano, COS também foi identificado como um suspeito. A denúncia formal do Ministério Público foi feita em 1983 e acusou os 3 de homicídio qualificado. Ao longo dos anos, nós podemos contemplar vários problemas, vários obstáculos neste caso. Por exemplo, em 1999, o JPN ele faleceu, e aí o Ministério Público pediu a exclusão da sua responsabilidade deste caso. Em 2001 também, o MCN ele foi pronunciado para julgamento, mas esse julgamento precisou ser adiado. Com o adiamento, no próximo julgamento, o MCN ele não foi encontrado e todos esses problemas foram gerando vários outros adiamentos deste julgamento. Em 2004, o caso ele foi remanejado para a vara agrária, porém, em 2005, o Tribunal de Justiça do Pará ele reconheceu que não havia competência nesta vara para o julgamento do crime. Em 2006, o MCN ele foi localizado na Bahia e preso. Com isso, seus advogados eles tentaram recorrer, pedindo a prisão domiciliar ou a exclusão da responsabilidade do MCN, com a fundamentação na prescrição. Na época, o juiz negou, mas em maio de 2006 foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Pará a prescrição, ou seja, o tempo já havia passado e com o decurso do tempo, a punibilidade do MCN havia sido anulada. Bom, agora com relação a reclamações e pedidos de indenização por parte da família do Gabriel, ocorreu que em 2007 o irmão do Gabriel ele reclamou da morosidade, da demora do processo perante o CNJ, mas essa reclamação ela foi arquivada. A mãe do Gabriel também ela entrou com uma ação por danos morais contra o Estado do Pará. Ela pediu uma indenização pela impunidade e pelo atraso da justiça. Em 2011, a Justiça do Pará condenou o Estado a pagar R$700 mil, mas em 2016 o Tribunal de Justiça do Pará reverteu essa decisão, excluindo a responsabilidade do Estado. O caso ele chegou ao STJ, que negou em 2021 o último recurso. No caso do Gabriel Salles Pimenta, nós conseguimos perceber muitas falhas da justiça e da impunidade, porque é perceptível, que por haver um processo muito longo, no qual muitas investigações, muitos julgamentos com falhas e demora, permitiram com que ali a prescrição, uma consequência de toda essa demora, impedisse a condenação do crime, impedisse que houvesse essa punição aos investigados. E apesar de tudo isso, a luta da família, por exemplo, da mãe pedindo a indenização pelo Estado, demonstra essa persistência dos familiares na busca por algum tipo de reparação, por algum tipo de justiça. Boa noite, senhores. Nós agora entraremos em um tópico extremamente importante relacionado ao caso Gabriel Salles Pimenta, que são os direitos às garantias judiciais e a proteção judicial. A Corte recordou que em casos de atentados contra pessoas defensoras de direitos humanos, os estados eles têm o dever de investigar as violações cometidas contra essas pessoas de maneira séria e efetiva, combater a impunidade e assegurar uma justiça imparcial, oportuna e de ofício, que vai implicar justamente na busca exaustiva de qualquer informação para elaborar e levar a cabo uma investigação que vai conduzir à devida análise das hipóteses de autoria, por ação ou por omissão, em diferentes níveis, explorando todas as linhas investigativas pertinentes para identificar os autores. Então, em consequência, diante de indícios ou alegações de que determinado fato contra uma pessoa defensora de direitos humanos
pode ter como motivação justamente seu trabalho de defesa e promoção dos direitos humanos, as autoridades investigadoras devem tomar em consideração os contextos dos fatos e suas atividades para identificar os interesses que poderiam ter sido afetados no exercício das mesmas e para estabelecer e esgotar as linhas de investigação que levem em consideração o seu trabalho, determinar a hipótese do delito e identificar os autores. Nesse sentido, a Corte destaca também que o cumprimento do dever estatal de criar as condições necessárias para o gozo e desfrute efetivo dos direitos estabelecidos na Convenção está intrinsecamente vinculado à proteção e ao reconhecimento da importância do papel que cumprem as e os defensores de direitos humanos, cujo trabalho é fundamental para o fortalecimento da democracia e do Estado de Direito. Nesse sentido, a Corte também enfatizou a necessidade de erradicar a impunidade relacionada a atos de violência cometidos contra pessoas defensoras de direitos humanos, pois consiste em um elemento fundamental para garantir que possam realizar livremente seu trabalho em um ambiente seguro. É por isso que, ao examinar o caso concreto do Gabriel Salles Pimenta, a Corte considera que os principais fatos ocorridos com posterioridade ao 10 de dezembro de 1998, que refletem a falta de devida diligência do Brasil em processar e sancionar todos os responsáveis pelo homicídio do Gabriel Salles Pimenta, são a ausência de identificação e de análise do contexto no qual o defensor realizava o seu trabalho de defesa de direitos humanos de trabalhadores rurais, a falta de adoção de medidas de proteção a testemunhas oculares, mas mediante da existência de um contexto de violência e impunidade em relação à luta pela terra no Brasil, a ausência de investigação sobre as mortes do acusado JPN e da testemunha ocular Luzia Batista da Silva durante a etapa da decisão de pronúncia e do exame do caso pelo Tribunal do Júri, respectivamente. A exclusão de COS como acusado na sentença de pronúncia por falta de provas, devido à omissão de alguns atos investigativos essenciais e a falta de medidas suficientes para assegurar o comparecimento de MCN aos atos processuais que requeriam sua presença e de diligências adequadas para sua apreensão quando havia ordens de prisão decretadas contra ele. E o envio do processo penal para a vara agrária, quando a competência era claramente do Tribunal do Júri. Assim, o Tribunal considerou que o Estado não cumpriu sua obrigação de atuar com a devida diligência reforçada para investigar de forma séria e completa a morte violenta do defensor de direitos humanos, Gabriel Salles Pimenta, assim como violou o prazo razoável na investigação e tramitação dos processos penal e civil relacionados com o homicídio do senhor Salles Pimenta. Agora nós entraremos em outro tópico extremamente importante para o caso, que é o direito à verdade. Já que a Corte sublinha que a morte violenta do senhor Salles Pimenta ela se enquadra em um contexto de um nível exacerbado de homicídios contra trabalhadores rurais e defensores de seus direitos, acompanhado de uma situação generalizada de impunidade em relação a esses tipos de delitos e precedido de várias ameaças dirigidas contra a vítima. Então, nessa medida, a Corte assinalou que o esclarecimento do homicídio e das correspondentes responsabilidades não tinha apenas importância para a família de Gabriel Salles Pimenta, como também tinha uma dimensão coletiva na medida em que a falta de esclarecimento sobre as circunstâncias da morte violenta do senhor Salles Pimenta geraria um efeito amedrontador para as pessoas defensoras de direitos humanos, para os trabalhadores rurais e para a sociedade em seu conjunto. Somado ao anterior, o tribunal verificou que 40 anos após o homicídio de Gabriel Salles Pimenta, o caso ele se encontra em uma situação de absoluta impunidade até a atualidade, devido ao não esclarecimento das circunstâncias da morte de Gabriel Salles Pimenta, apesar da identificação de 3 suspeitos e da existência de 2 testemunhas oculares e de outros meios de prova que se encontravam à disposição das autoridades estatais. Portanto, a Corte entendeu que o Brasil violou o direito à verdade em detrimento dos familiares do senhor Salles Pimenta, com base na transgressão dos artigos 8.1 e 25.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos em relação ao seu artigo 1.1. Olá, me chamo Alicia Castro,
E dando continuidade ao nosso assunto, a Corte analisou o caso de homicídio de Gabriel Salles Pimenta, destacando que seus familiares acompanharam ativamente o processo penal, mas que após quase 24 anos, o caso foi encerrado com a extinção da responsabilidade penal do único acusado que era sobrevivente. Foi observado pela Corte que a longa duração do processo e a impunidade geraram sofrimento psicológico e moral nos familiares de Gabriel, violando o seu direito à integridade pessoal, conforme o artigo 5.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Agora falando um pouco sobre a reparação. Como forma de reparação, foram determinadas várias medidas, incluindo, primeiro, a criação de um grupo de trabalho para investigar as causas da impunidade em casos de violência contra defensores de direitos humanos. Segundo, o oferecimento de tratamento psicológico gratuito para os irmãos de Gabriel. Terceiro, a publicação da sentença em meios de comunicações oficiais e um jornal de grande circulação. Quarto, a realização de um ato público de reconhecimento de responsabilidade. Quinto, a nomeação de uma praça em Marabá com o nome de Gabriel e uma placa em sua homenagem. Sexto, a criação de um espaço público de memória em Belo Horizonte sobre o ativismo de defensores de direitos humanos. Sétimo, o desenvolvimento de um protocolo nacional de investigação de crimes contra defensores de direitos humanos. Oitavo, a revisão de mecanismos de proteção aos defensores. Nono, a criação de um Sistema Nacional de Coleta de Dados sobre Violência contra Defensores. Décimo, a criação de um mecanismo para reabertura de investigações com base em sentenças da Corte Interamericana. E, por fim, 11, o pagamento da compensação por danos materiais e imateriais, custas e despesas. E este foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.